Shalom Adonai, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Santana, do Ministério Apostólico Sinai, da cidade de Jequié, Bahia. Queria compartilhar hoje mais uma reflexão bíblica com vocês no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30 até o 37. Ele conta a história do bom samaritano. A Bíblia fala que um homem ele saía de Jerusalém para Jericó e lá ele foi cometido em um assalto. E primeiro passa um sacerdote, ele atravessa a rua, vê o homem ferido no chão e não dá um socorro. Depois passa um levita que deveria também dar o socorro devido, e ele vai para o outro lado da rua, estava muito com pressa, muito ocupado. Depois vem um samaritano. E o samaritano pega o homem, coloca azeite, coloca vinho, coloca sobre seu animal e leva até a próxima cidade e deixa aquele homem sob cuidados de um servo em uma hospedaria. O que esse texto tem a ver conosco, com a palavra de Deus e com o reino de Deus em nossas vidas? O interessante é que o escriba da lei, ele pergunta a Jesus em versículos anteriores de Lucas capítulo 10, Senhor, o que tem que fazer para herdar o reino dos céus? O escriba era um homem que examinava a lei. Jesus fala, o que está escrito na lei? Ele diz, não, servir o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus, quando ele conta essa história para o escriba, ele pergunta quem de fato foi o que agiu corretamente, que olhou para o próximo. E o escriba fala, não, aquele que parou, um samaritano, aquele que parou e que deu remédio, deu azeite, deu vinho e colocou aquele homem sobre o seu animal e levou. Cuidou dele, tratou essas feridas e levou para o local devido. A palavra de Deus e o evangelho do reino dos céus, ele é muito próximo, ele é muito grandioso de uma solidariedade. Ele vai muito mais além, na verdade. Ele vai muito mais além de só falarmos o amor. Mas se o amor não estiver dentro de nós, embutido em nós, nos nossos atos, Cristo não pode ser revelado em nossas vidas. Quando o escriba ele pergunta para Jesus sobre a questão do bom samaritano ou de estar no reino dos céus, Jesus fala assim, se você fizer isso, certamente você viverá. O interessante é que Jesus ele usa o verbo para o futuro, viverá, ou seja, vida eterna. Receberemos a vida eterna se tivermos os nossos atos como os atos de Jesus. Receberemos a vida eterna se tivermos nos nossos atos a essência de Cristo, a essência do Evangelho. Receberemos a vida eterna se em minha vida e na tua vida o Evangelho de Jesus for revelado. A nossa maior experiência com Cristo, com o reino dos céus, é sermos resgatados por um reino de amor. Um dia ele curou nossas feridas, um dia ele colocou azeite e vinho sobre nossas feridas, um dia ele nos carregou quando estávamos caídos. Então, da mesma maneira que nós somos medidos ou recebidos pelo Senhor, nós também precisamos receber as outras pessoas. O Evangelho de Cristo, ele vai além de falarmos de Cristo dentro da igreja, ele vai além de falarmos de Cristo num púlpito ou num altar. O Evangelho de Cristo é puro amor. É puro e é a essência do amor de Deus. É olhar para o próximo, é cuidar daquele que está caído. Estamos vivendo tempos difíceis. E talvez você tenha um pouco mais de alimento na sua casa, você tenha um pouco mais de virtude para comprar uma coisa ou outra e experimentar daquilo que de fato você tem vontade de comer e se deliciar. Isso não é errado, não é pecado. O pecado é você ter e não poder compartilhar com o próximo. O pecado é você olhar para pessoas passando fome, cidades caindo, desaguando, sendo derrubada, sendo desmoronada em água e você não poder fazer nada. O pecado é você ter o que fazer e não poder fazer. O pecado foi o levita e o sacerdote. Dois homens do reino, dois homens do sacerdócio, dois homens de Deus, entre aspas, que poderiam fazer algo e não fizeram. Deus ele nos chama para uma chamada sobrenatural. Ele nos chama para uma vocação sobrenatural. E essa vocação é sermos Cristo aqui na terra. Aquele bom samaritano que era rejeitado pelo povo de Israel, porque a cultura, as coisas culturais que ele fazia, os seus gestos, os seus atos eram repudiados e eles não eram aceitos na nação de Israel. E aquele homem saía de Jerusalém para Jericó. Certamente ele era um judeu, era um povo hebreu, era um descendente das tribos de Israel. Então um samaritano não podia tocá-lo, um samaritano não podia fazer isso por ele, mas justamente onde era o improvável, onde era o incapacitado, ele foi quem estendeu a mão. Não mensure a sua vida, não mensure o que você faz, não mensure o que eles dizem o que você faz, mas simplesmente faça. Faça, porque Deus quer que você tenha sempre na sua mão azeite e que você tenha vinho, para ajudar as pessoas, para levantar o caído,
para ajudar o necessitado, para levar uma palavra de Deus. Que possamos ser nesse tempo de caos, nesse tempo de crise, nesse tempo tão difícil para a igreja e para o mundo inteiro, bons samaritanos, homens e mulheres que têm azeite e vinho em suas mãos, para dar a quem precisa, a quem necessita. E assim seja na minha vida e na tua vida. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos pela tua palavra, que a tua essência, que o teu evangelho não possa se perder em nós, e que possamos ser bons, Senhor, assim como o Senhor é bom, Senhor. Amar, Senhor, o Senhor teu Deus de toda a nossa força, entendimento, de toda a nossa alma, que possamos, Pai, de toda a nossa vontade te entregar o nosso melhor e ajudar o próximo, estender a mão, levar a tua palavra, dar alimento, Senhor, dar amor, da mesma maneira que nós somos perdoados, que possamos também perdoar, da mesma maneira, Senhor, que nós fomos, Pai, recebidos por ti, Senhor, que possamos receber os outros e trazer para a tua vontade, porque essa é a nossa chamada, essa é a nossa vocação. Que assim seja na minha vida e na vida dos teus filhos, em o nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.